Eu recebi, então, recebi de vocês, então, as atividades, já foram lançadas as notas. Alguns que tiveram alguma dúvida, eu estou respondendo vocês sobre cada uma dos questionamentos e tal, e estou devolvendo, inclusive, um feedback. Quem tiver qualquer dúvida ainda, agora já está fechado a questão do lançamento, mas eu posso mandar depois por memorando, se for o caso. Tá? Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa de lançamento, depois vocês passem para mim, por gentileza. Bom, essa nossa aula nós vamos dar início ao nosso segundo bimestre, em que eu vou comentar com vocês hoje sobre, na verdade, duas ferramentas de qualidade que servem para atuarem e formarem um processo juntas, que é o brainstorming e o diagrama de Ishikawa. Tá? Vou comentar um pouco disso com essas ferramentas para vocês, até porque essas ferramentas e outras eu mandei para vocês no grupo, até peço que vocês façam as inscrições na semana que vem, até para a gente dar uma oxigenada aí nas nossas trocas de ideia, né, nesses nossos processos aí de melhoria. Nós convidamos aí alguns colegas. Na segunda-feira nós vamos ter o professor Lúcio, que também estudou comigo na faculdade. Ele se formou uma turma antes, uma ou duas turmas antes que eu. O Ronaldo, que foi meu professor, o Lucas, que foi meu colega também desde colegial, cada um na sua área, né? Vamos falar aí sobre várias áreas de atuação da biomedicina. Vai ser uma semana bem bacana, do qual nós vamos discutir muitas boas ideias. Vai ser de segunda a sexta-feira, eu mandei a programação para vocês. Não se esqueçam de ir lá fazer a inscrição, né? Porque vai gerar também atividade complementar, vai gerar certificado para vocês, e não só isso, eu vou acompanhar a mediação dessas reuniões, e ela vai ser o molde, pelo menos nessas reuniões que eu vou acompanhar da segunda, da quarta e da sexta, como mediador, nós vamos transformar ela numa espécie como se fosse o que vocês estão acostumados a ver aí, como se fosse de fato uma live, né? Não vai ser aquela coisa de palestra e etc, tá? Vai ser uma coisa mais leve, um bate-papo, vocês vão poder tirar dúvidas, vão poder conhecer um pouco mais sobre algumas áreas de atuação da biomedicina, como áreas novas de gerontologia, que trabalha com a parte de exames e acompanhamento de saúde pública de terceira idade. Vamos ter algumas coisas que o Lúcio, na Universidade Federal da Paraíba, lá no laboratório deles, eles estão fazendo algumas pesquisas já com frente aos diagnósticos e pesquisas com o Covid-19. O Lucas, lá no Paraná, no Instituto de Biologia Molecular, está fazendo já alguns testes moleculares, esse nem é pesquisa, eles já estão desenvolvendo. Então vai ter muita coisa bacana, uma semana bem produtiva para nós aí na semana que vem, tá? Então não esqueçam de ir lá no link e já fazer o cadastro. Muito bem. O que nós vamos, então, comentar hoje aqui, iniciando o nosso processo aí, do segundo bimestre? Nós vamos falar para vocês aí sobre essas duas ideias que são o brainstorming, que é uma ferramenta de qualidade, e o diagrama de Ishikawa, tá? Também chamado de espinha de peixe. O que ele, para nós em controle de qualidade, nós vimos aí na última aula alguns programas como, falando sobre a ISO, falando sobre o 5S, etc. E aqui o brainstorming e o diagrama de Ishikawa, eles vão nos ajudar muito em um critério, depois em outras aulas eu vou comentar com vocês outra ferramenta da qualidade chamada, que na verdade é o PDCA, que é a base de todos esses processos, que é o planejar, fazer, checar e agir, tá? Só que, para você fazer todo esse processo de ferramenta e análise de qualidade, você, antes de mais nada, precisa planejar, projetar, antes, né, de você começar a agir. Porque o que mais acontece, essas técnicas, a maioria delas, inclusive os nomes, né, elas têm nomes, inclusive, japoneses, né, porque não é à toa, a galera lá tem uma disciplina bem diferenciada nesse sentido, que é o quê? Eles terem aí a capacidade de demonstrar, de ter a disciplina, né, de fazer planejamento antes de executar. Eles costumam dizer que lá é 1:3, é como se você passasse 3:1, na verdade. Você passa lá 3 anos, 3 meses, sei lá, planejando fazer alguma coisa para executar em um, do que como acontece aqui no Brasil, que você vai lá e planeja mal em um mês e fica 3 executando e nem sempre sai do jeito que você quer. Então, o brainstorming, que é essa técnica que nós utilizamos muito,
Na realidade, né, aqui o pessoal costuma brincar que no estado de Minas Gerais chama chuva de parpite, que é como se você, do inglês, viesse para tempestade de ideias. O que seria essa tempestade de ideias? A tempestade de ideias é quando você precisa resolver algum problema, precisa chegar a alguma solução, e naquele momento você convida as pessoas envolvidas no processo, tá? Não adianta você convidar a empresa inteira, porque senão vai virar uma bagunça, e aí através dessa tempestade de ideias, você vai convidar várias pessoas que possam opinar, né, e possam ter aí opiniões daquilo que possa fazer melhorar, né, uma determinada prestação de serviço ou resolver algum problema. Né? Tem uma história interessante, inclusive, sobre brainstorming, que é contada, não se sabe se é verdade, mas é muito bacana. Por exemplo, foi chamado vários diretores de... Não sei se essa história é verdade, tá, pessoal? Mas aí vamos colocar aí como se fosse da Colgate, e foi chamado o pessoal para poder fazer uma análise de por que estava vendendo pouco produto, né? A Colgate não estava vendendo bem, e etc. E aí estava a turma lá dos diretores reunidos, pensando em ferramentas e formas de se melhorar a venda, né, desses produtos, né? Deixa eu voltar aqui para contar a história para vocês. Então, estava lá pensando em como é que faria a questão de venda desses produtos, e ao vender esses produtos, eles queriam saber por que não vende, o que a gente está, o que está acontecendo e tal. E aí todo mundo tem uma ideia aqui, uma ideia ali, aí a senhorinha lá servindo o café e tal falou assim: eu posso dar uma ideia? Aí todo mundo falou: claro, né? Muito simpática e tal. Falou: qual que é a sua ideia? Ela falou: outro dia eu fui na casa da minha irmã e vi lá que ela não usa Colgate, até briguei com ela, não sei o quê. E aí eu fui olhar lá, e a hora que eu peguei para dar uma olhada no tubinho do concorrente, eu fui ver lá e fui ver a parte onde sai a pasta de dente deles é muito maior do que a da nossa, da Colgate. Aí os caras falaram: pô, olha aí, ela descobriu o que a gente pode ver. Então, aumentaram lá, se é verdade, aumentaram a saída da pasta de dente da Colgate, e aí, através disso, eles passaram, então, a vender mais. Né? É uma possibilidade, né, que pode ter sido, de fato, aí, aconteceu com a Colgate. Mas, olha só, veio uma ideia que, às vezes, você não imagina que aquilo possa estar, né, te ajudando de alguma maneira, e você tem algumas condições, mostrando aqui para vocês, de operacionalizar como é que você vai juntar essas ideias, né? Para evitar ali uma bagunça também, porque se cada um está falando de um lado ou de outro e ninguém está anotando nada, ou ninguém está, sei lá, prestando atenção naquilo, é a mesma coisa que você vai ver, vai passar pela sua cabeça, depois você vai esquecer. Por isso que eu sempre trabalho com vocês com o critério do mapa mental. Essa aula em si, inclusive, não vai ter um mapa mental. Ela vai ter uma atividade aqui no final dela que eu vou colocar para vocês para a gente discutir na nossa próxima aula. Vocês vão me entregar e eu vou, né, comentar com vocês na nossa próxima aula. No final dessa aula aqui eu vou mostrar para vocês. Mas aí, se não, o que vai acontecer? Por isso que eu falei dos mapas mentais aí. Quando vocês estão vendo a aula e estão fazendo anotações e depois criam um mapa mental, isso é importante. Porque depois você se lembra e faz conexões com aquilo que você anotou. Então, no brainstorming, como eu estou colocando aí para vocês, você tem alguns tipos de brainstorms que são feitos. E, por fim, eu vou falar de um que é uma inovação no sistema de brainstorming, que é ultimamente o mais utilizado. Você tem o brainstorming, que a gente chama ele de aberto, tá? É uma reunião que tem pelo menos de 2 a 8 pessoas, tá? Tem alguém facilitando o processo, né? Conversando sobre o problema, né? Tentando conectar e documentar as ideias sobre uma determinada coisa que está acontecendo, tá? A grande vantagem dele é que você vai ter bastante interação. Lá no laboratório a gente está tendo um problema aí, nós estamos tendo aí, por exemplo, um grande problema em relação à entrega de exames da bioquímica, sei lá, o que pode estar acontecendo e tal. Então você vai ter bastante interação. Só que o problema é que o brainstorming, quando fica muito aberto, cada um vai dando uma ideia, você pode virar uma confusão. Você tem que ter um cuidado de, né, mediar e de facilitar essa reunião de tal maneira que você consiga montar
as ideias, né, você consiga organizar bem as ideias, para que você, então, não se perca na hora da montagem deles, né? Você pode ter um que é por escrito, tá? Que você vai fazer uma reunião onde, né, sei lá, mais ou menos 6 pessoas aí, as ideias são escritas, tá? Então, não tem comentário, tá? Eu falo, pessoal, eu quero que vocês, né, montem aí, nós estamos com esse problema, eu gostaria que vocês aí colocassem aí no papel as ideias que a gente pode discutir e etc. Então, as pessoas vão escrever, né, você vai colocar aí por exemplo, você vai ter lá 6 pessoas, e aí cada um vai colocar 3 ideias, e aí essas 3 ideias vão sendo passadas uma por uma, e aí depois, uma por uma, as pessoas analisam todas essas ideias, e aí sim elas discutem sobre uma possível solução. A vantagem é que ele é bem mais organizado. Qual que é a desvantagem? Ele é lento, fatigante, né? Ele demora para executar. E o brainstorming com recuperação, que é interrompido quando o grupo se sente cansado. Você começa, né, a falar e pode ser até como se fosse um envolvimento dos 2 primeiros. Você faz uma ideia aberta, com riqueza de interações. Todo mundo está falando alguma coisa, todo mundo está dizendo o que está acontecendo, o que ela acha que vai ser legal. Pode depois, pessoal, agora vamos começar a escrever, ou alguém escreve lá no quadro, né, essas ideias, e aí, pessoal, mais alguma ideia, alguma coisa e tal, e aí recupera, né, para aí depois para amadurecer essas ideias, retoma depois numa segunda reunião para, sei lá, se tiver mais alguma ideia, e aí depois é que fecha, né, suas possibilidades de solução. A vantagem é que ele é uma técnica que tem bastante aprofundamento, que você consegue pensar, refletir, né? Só que o problema é que você perde a pegada, que é o quê? Você conseguir, né, ter aquela conexão, aquela ideia de que assim, isso que está acontecendo e tudo mais, né? Então, temos aí essas possibilidades, digamos assim, de conseguir chegar à finalidade que é a do brainstorm. Tá, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo, né, que eu encontrei aí que pode fornecer exatamente o que é um brainstorm. Aí, um churrasco. Todo mundo gosta, né, de fazer um churrasquinho, mas ninguém nunca parou para ver se esse seu churrasco está sendo bem feito. Então, vamos supor que naquele dia você resolveu que você quer fazer um churrasco cada vez mais com grandes melhorias, você quer que que seu churrasco seja top, inesquecível, né? Muito difícil, né? Com tudo que a gente faz, que a gente convida alguém, sempre vai sair alguém insatisfeito, né? Mas aqui é uma possibilidade de ter uma melhoria contínua. Olha só, ele comenta aí, nessa etapa aqui em cima, ó, o diagnóstico de melhoria para um churrasco. Não tem exemplo melhor, né, que a gente possa usar aí para vocês entenderem, ó. Então, o diagnóstico aí de melhorias, tá? Melhorias aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, já pode depois, qualquer coisa, eu libero, como sempre, no final aí o chat para a gente trocar ideia. Libero o áudio, né, é claro, mas se alguém já tiver alguma ideia, pode deixar aí no chat e tudo mais, que a gente responde aí logo mais. Então, ó, diagnóstico de melhoria. Vamos melhorar o quê? O processo que se chama churrasco. Diretoria, área de diretoria do churrasco, tá? Versão 1.0 é a primeira vez que você está fazendo isso, então todas as vezes que você vai fazer um documento, você numera ele com uma primeira versão, depois quando você atualiza já é a versão 2.0 e por aí vai. Tá? Aqui uma atualização, vamos supor que desde 2005 é que você não faz um bom churrasco, você está resolvendo agora atualizar. Então, olha só, aí a galera começa a discutir aqui. O que faz com que o churrasco não seja legal? Aí um fala assim, os convidados não gostam de pagode. Você anota lá, o convidado não gosta de pagode. A cerveja estava quente, porque, né, o refrigerador acho que colocou muita cerveja e o refrigerador não deu conta. Beleza, ó, tá aí anotado. Achei que a carne estava salgada, hein, porque o churrasqueiro acho que não era muito experiente, não. Outro fala, eu acho que o som alto, né, o DJ não levou em consideração os outros convidados, colocou a música alta, a galera achou meio ruim. Ou então, demorou demais, faltou carvão, a carne demorou para assar. E outra coisa, dimensionou mal a cerveja e a carne, estava correndo no cálculo, acabou a cerveja, enfim. Então, olha só, você criou aqui várias possibilidades anotadas de por que eventualmente, essa daqui, inclusive, que churrasquinho sem vergonha, hein? Que conseguiu ter tanto problema assim, aqui tá um churrasco horroroso, mas todo mundo deu a sua opinião e você anotou, né? Você como facilitador da reunião, anotou toda essa
tudo isso que você imaginou que gerou de problema. Bom, alguns ainda colocaram, né, que você teve um carvão aí que foi insuficiente, faltou prato, a churrasqueira estava pequena, a indisponibilidade do churrasqueiro, ninguém queria ir lá fazer o churrasco, não tinha muito entrosamento, a gente chamou gente diferente, o local foi difícil, né, gente que se perdeu, o custo total do churrasco foi muito alto, não pesquisou preço, olha só. Então, você cria aqui, veja que, olha só quantos problemas nós tivemos aqui para tentar melhorar esse churrasco, né? Então, tudo isso daqui você pode levar em consideração, tá? Então, na hora de você facilitar essa reunião e se reunir com o pessoal, depois você como facilitador, você como, eventualmente, o responsável do churrasco, você não, peraí, ó, eu tenho que fazer um feedback interessante aqui. Alguns você fala assim, falaram aqui de carvão insuficiente, que não, mas isso aqui tem nada a ver, não foi mal dimensionado, foi porque aconteceu isso e aquilo. Então, você pode tirar, né, essa possibilidade, ou melhorar ela, tá? Mas você não vai conseguir montar toda essa questão do brainstorming se você não tiver as ideias de quem, eventualmente, pode colaborar. Mas olha só, veja como é que eu estou fazendo com vocês a demonstração do brainstorming prático, que é esse brainstorming aqui que eu mostrei para vocês, o brainstorming aberto, tá? Veja que tem muita interação, ó. Olha quantos problemas apareceram para se detectar nessa análise de melhoria do seu churrasco, na qual você pode anotar essas ideias, verificar quem são os setores responsáveis, lógico que eventualmente você às vezes não organizou esse churrasco sozinho, e aí você agora então está buscando, quem que era a pessoa responsável pelo carvão e pela carne? Era o fulano, então nós vamos ter que sentar com ele. Então aqui, gente, você começa a planejar como você melhora, né, o processo então que você está querendo ter um diagnóstico de melhoria. E aí, existe ainda, que está sendo muito utilizado, o brainstorming chamado de brainstorming reverso, que é o quê? Você identifica o problema ou o desafio e anota, tá? Então, nesse caso, por exemplo, eu identifiquei o problema, o churrasco não foi legal, né? Então, você fala, não, beleza, por que o churrasco não foi legal? Veja que apareceram vários questionamentos. Só que ao invés de você tentar agora achar a solução de, por que a cerveja estava quente? Aí o que você pensa? O que eu faria para fazer a cerveja ficar quente? O que eu faria para fazer com que o carvão não fosse bem dimensionado? Claro, eu não calculei. O que fez eu fazer com que a cerveja ficasse quente? Não, eu não calculei que essa cerveja, não fui lá olhar, por exemplo, quantas cervejas cabem nela antes de falar para os convidados trazer a geladeira de cerveja, ela não tinha potência, não gelou. Então, a partir do problema, você pensa em como em como você faria a causa dele. Então, olha só, como se você pensa nessa ótica, como que eu poderia causar esse problema? É simples, né? É só eu fazer isso e aquilo. Opa! Então, o que você tem que fazer? Não fazer isso e aquilo. Então, o seu processo passa a ser melhorado de forma analítica, de forma reversa, né? Então, você identifica o problema e anota. E depois pensa, como é que eu poderia causar ele? Então, do jeito que você causaria ele, você evita, e ele vai ter várias ferramentas que eu vou mostrar para vocês de como você pode identificar e evitar ou fazer com que esse problema não aconteça, tá? Dúvida? Só colocar aí no chat para mim, para a gente falar um pouco mais sobre, tá? E beleza, depois que então eu fiz, né, toda essa minha análise e etc., às vezes pode ser que fique obscuro, às vezes fique faltando aí, né, uma possibilidade de melhorar, ou falar assim, mas eu preciso entender ou eu preciso setorizar, porque às vezes vão vir tantas ideias que se eu não sistematizá-las, eu não vou conseguir, eu vou me perder, ou às vezes eu vou achar que esse problema é de fato um problema que gerou esse desagrado lá, mas não. E será que tem como eu sistematizar isso? Tem. Pegamos, então, o nosso brainstorming, anotamos as melhores ideias e agora nós vamos passá-la a diagramá-las num processo chamado de diagrama de Ishikawa, que é o também chamado de espinha de peixe, né? Que você vai ver aqui que ele vai se formar parecido aí com uma espinha de peixe. Você vai passar agora a fazer o quê?
você vai ver o problema, né, que é um diagrama, então, também chamado de diagrama de 4Ms, em que você vai tentar entender por que se gerou aquele evento final, né, que foi uma melhoria que você estava diagnosticando no churrasco, através de 4 análises: máquina, método, material e mão de obra. É como você vai tentar ajustar, a chegar até o diagrama chamado de causa e efeito. E você vai, então, pegar esse efeito e saber o que é a causa. É aquela velha história de você cortar o mal pela raiz. Porque se você vai lá e não diagnostica o que está acontecendo lá na raiz do teu problema e vem resolver só aqui na ponta, resolveu só a ponta sempre vai voltar com o teu problema. Então, o diagrama de causa e efeito, como está colocado aí para vocês, ele é uma forma gráfica para mostrar para nós as causas potenciais de um determinado efeito observado. A galera odiou o churrasco não foi legal. E aqui eu estou dando exemplo de churrasco, pessoal, só para a gente ficar extremamente bem mais dinâmico aqui e didático. Lógico que isso daqui você pode usar no seu churrasco, por favor, usem, vai ser bacana, inclusive, para você ter uma melhoria dele. Mas isso aqui tudo utilizado para prestação de serviços, processos, etc., dentro da tua empresa, do laboratório, da clínica, de onde você estiver. Então, ele vai mostrar para a gente de forma clara, de forma bem visual, essas causas, porque elas são hipóteses. Então, você vai ter que chegar e tentar resolvê-las para ver se você vai conseguir, depois lá num próximo churrasco, ou depois no próximo entrega do teu exame de glicose, ou de bioquímica, ou de micro, por que pode ter melhorado baseado no efeito anterior que gerou um problema para você. Então, essa ferramenta ela vai ajudar a gente a organizar essa questão, a buscar essas causas, tá? Ela ajuda a te organizar aí a busca dessas causas, mas ela não identifica qual que é essa causa. Aí quem tem que buscar, né, depois que você contrasta ela com dados, com argumentação, é que você pode falar assim, não, essa ideia aqui realmente é inerente ao problema, foi realmente isso aqui, a galera realmente falou que não foi legal o churrasco porque a cerveja estava quente, hein? Alguém vai dizer assim, pô, mas acho que só a pessoa que falou aqui na nossa reunião de brainstorm que a cerveja estava quente, não estava quente assim. Eu estava esperando a cerveja geladaça, trincando. Não estava trincando, mas não estava quente. Não é esse. Você descarta o problema. Fala, não é esse o problema. Que levou ao desagrado aqui, talvez não tenha sido esse problema. Então você descarta ou considera. Não, realmente, a galera falou e não foi um só, foram várias pessoas. Então você vai ter que trazer aqui algumas argumentações, mas trazer dados. Quantas pessoas, então? Pera lá. Não dá para eu saber determinado efeito se ele aconteceu mesmo, se uma só pessoa falou. Não, foi uma só pessoa. Não, então esse dado, será que ele é válido? Não, acho que você descarta ele. Só uma pessoa, uma pessoa fresca que chamou lá, que não gostava e aí resolveu falar mal. Tá, agora não, realmente é negócio da música alta, todo mundo estava falando e não sei o que e tal. Não, opa, então essa aí já é uma consideração, né, já é um processo que eu vou considerar como uma causa real do problema. E aí, você vai montando, igual eu estou mostrando aí para vocês em tela, o efeito, né, que é o título do teu problema que você está analisando, e os espaços anteriores, você coloca os 4Ms, né, que formam Você tem outros também, tá? Você tem de 4M, 5M, 6M, 7M, mas aqui a gente utiliza numa inicial aqui para vocês o de 4Ms. Nos espaços, então, A, B, C, D, são as causas prováveis que contribuíram para o seu problema, baseando-se no quê? Nas possibilidades de haver uma causa da causa, tá? Ou dos itens, o que foi máquina? O que foi o método que você fez? O que foi o material ou o que foi a mão de obra? Aqui, mais uma vez, estou simulando num churrasco, mas isso aqui você vai simular para problemas do dia a dia da empresa, tá? Lá no laboratório, na clínica, etc. E aí, olha só, como é que ele fica plotado para nós. Aí eu estou mostrando para vocês agora a plotagem do problema. O que é o efeito que foi causado? Não atendeu à especificação dos convidados. O churrasco não foi legal. Aí você começa a pensar, não, peraí, então, o que será que aconteceu? Será que pode ter sido? Eu já estou mostrando para vocês até o gráfico 6M. Até eu tinha colocado o 4M, mas, perdão, a gente tem o 6M, faltou medida e meio ambiente, por causa do churrasco. Ele é o completão, tá? Então, me perdoem, é o diagrama de 6M, tá? Medida, máquina, método, matéria-prima, meio ambiente e mão de obra. No 6M, então, olha só o que vai colocar aí para nós. Tá, vamos começar a entender. Aí aqui está numerado só para facilitar o entendimento, mas ele é livre para você desenhar e para você poder colocar em prática aí a forma como você quiser. Mas olha só,
O que pode ter sido alguma coisa relativa ao ambiente, tá? Ao meio ambiente. Aqui, o meio ambiente que considera-se aqui não é o meio ambiente sustentável, etc. Não. É o meio ambiente, o ambiente, o local. Então, a gente citou aqui. Então, veja que isso daqui é para sistematizar, vai facilitar vocês a diagramarem mesmo o processo para facilitar o entendimento e a perspectiva de melhora. Então, o que foi ambiental? O que tinha a ver o ambiente que a galera não gostou? Convidado que não gostou de pagode, o som muito alto, faltou entrosamento entre os convidados e o local era difícil de chegar. Perfeito. Então, ambiental era esse problema. Fechou? Fechou. Por que isso aqui é tão interessante? Eu estou falando aqui no churrasco. Vamos supor que você tinha 6 pessoas organizando o churrasco e cada uma delas era responsável por uma determinada ação nesse churrasco. Simulando, é como na empresa, você tem um setor e cada pessoa estava responsável por fazer alguma coisa. Olha como é mais fácil, depois de você elencar os problemas para chegar na tua solução, dividir isso entre quais atores do processo eram responsáveis e onde pode ter sido o maior problema. Então, o problema ambiental está aí. O que mais que a gente teve de ideia aí? Teve relativo aí à máquina, né? O que tinha de máquina lá no churrasco? O refrigerador, a cerveja não comportou. E a churrasqueira era muito pequenininha. Então, beleza, o maquinário do churrasco. A churrasqueira e o refrigerador. O problema podia estar ali, tá? E não necessariamente você vai achar o teu problema aqui vindo só de uma dessas pernas, não, de uma dessas espinhas, digamos assim, né? Você pode ter uma reunião de alguns problemas delas que levaram a o não atendimento. Pode ser, às vezes, um conjunto de coisas, tá? O método. Alguém, né, ficou com churrasco ficou valor muito alto, não fez pesquisa de preço, achei um absurdo o valor e tudo mais. Tá, beleza. A gente faz uma avaliação aí, como um feedback para melhoria aí para o próximo, porque, foi lá, porque o açougue era bonito, era chique, comprou tudo lá. Era chique, era bonito, mas era caro. E aí fez com que a galera ficasse meio desanimada, porque o valor por pessoa ficou caro. Não, o problema lá não foi a matéria-prima, é o carvão que era horrível, ele não pegava direito, a carne não ficou bem assada, e aí deu essa zebra danada. A medida do churrasco, que é o tempo, por exemplo, estava demorando para assar a carne, porque estava faltando carvão, dimensionaram mal a cerveja e a carne, e aí faltou cerveja, o carvão estava insuficiente, então, assim, o dimensionamento do negócio. Tá? Pode ter sido um problema. Quero que vocês estão pensando no churrasco aí, né? Deve estar aí nesse horário, deve estar com fome. Mas pensa no churrasco simulando com a vida real lá dentro. O problema da medida. A mão de obra, faltou prato, faltou carne. Aliás, a carne estava salgada, a indisponibilidade do churrasqueiro, então faltou mão de obra. Então, olha só como é que eu consegui colocar em 6 itens, eu consegui colocar para vocês diagramados, 6 grandes itens que podem ter causado um problema no seu churrasco. Vamos simular agora, vamos supor, dentro de um laboratório biomédico. Você está tendo aí, às vezes, uma não atendimento, não a especificação do convidado, mas não atendimento da especificação de um controle de qualidade. Opa, o que pode estar causando? Por que meu controle de qualidade, por que aqueles meus testes não chegam perto dos valores que eram precisos darem que eram precisos ser dados no meu controle de qualidade? Pode ser o método. O método é um método inadequado, porque utiliza uma ideia de um reagente, tal. Então, assim, o método não é um método muito bem difundido. Então, o método pode ser seu problema. Ou a matéria-prima, é o reagente que não é legal. Ou a máquina é o aparelho que está descalibrado, ou é uma pipeta descalibrada, ou é a medida que você está tendo algum problema ali em relação ao dimensionamento do teu exame. Às vezes você está colocando ele de forma inadequada, de forma desorganizada, a medida está saindo errada, ou é a mão de obra, a pessoa que está executando o teu controle não está sabendo fazer, está faltando treinamento. Ou é o ambiente, o ambiente que está muito escuro e está dificultando o processo de análise daquele material, ou ainda pode ser um ambiente desorganizado, eu preciso aplicar o 5S que eu falei para vocês. Então, estão entendendo que você vai poder pegar toda essa técnica aqui de diagramação e tentar chegar mais próximo do seu problema, tá? E aí, assim é que a gente faz essa metodologia, tá? Você vai escolher aí um problema e determinar, utilizando aqui essas 6 causas, tá?
você vai determinar por que determinado problema está acontecendo. E aí a nossa atividade de hoje, que já vai ficar para vocês me entregarem até a próxima aula, eu vou colocar na tela aí, não vai ser mapa mental. Vai ser o quê? Eu quero que vocês montem, né, fazendo aí um brainstorming, pode consultar uns aos outros. Ah, professor, eu quero trocar uma ideia online, hein, pelo amor de Deus. Quero fazer em grupo, e aí por isso estamos fazendo uma reunião online, eu e fulano e fulana. Fiquem à vontade, gente, tá? Como vocês quiserem. Só na hora de me enviar, coloquem os nomes de quem executou a atividade. Mas vocês vão me ajudar agora, tá? É uma ajuda que vocês vão me dar com a seguinte atividade. Por que alguns de vocês não estão acompanhando as nossas lives? Eu sei que tem um monte de vocês aí que está me assistindo agora aqui pelo YouTube, mas aí agora vai aí a minha questão para vocês aí também que não estão vendo as lives. E vocês que estão aqui conosco agora vendo a live, vão me ajudar a montar então esse diagrama, ó, tá? Você vai utilizar a medida, a máquina, o método, a matéria-prima, o meio ambiente ou a mão de obra. O que reunido nessas condições aí está fazendo com que nossos, né, colegas aí, nossos alunos não estejam eventualmente assistindo às nossas aulas, tá? Então é essa daí a ideia que eu quero que vocês façam como atividade, tá? Para ser entregue para mim até a próxima aula. Espero que tenham entendido, né? Agora eu vou liberar para quem está na live, tá aí inclusive uma dica, a importância de estar aqui conosco, porque se você já tem alguma dúvida, a gente já tira ela aqui agora, mas independente disso, teve dúvida, teve qualquer ideia, pode mandar essa dúvida para mim, pode mandar pelo grupo, pode mandar pelo e-mail, que a gente vai tirar ela para você. E eu quero que a gente, então, monte esse diagrama de Ishikawa. Você vai fazer um brainstorm, pode fazer com os colegas, não tem problema, desde que, pelo amor de Deus, não vão se encontrar, é online. Vão pensar entre vocês por que isso acaba acontecendo. Sei que tem alguns problemas, vamos elencar esses problemas, porque nós vamos chegar juntos agora a uma solução dele. E vamos conseguir trazer, com certeza, não só aqui para assistir no YouTube, mas nas nossas lives também, cada vez mais pessoas para a gente trocar uma ideia. Beleza?